produzido pela Ford Indústria e Comércio. O IC4, sistema CFI, Central Fuel Injection, é um mecanismo de injeção de combustível do tipo ponto único, ou seja, dotado de apenas um eletroinjetor. Este mecanismo equipa os veículos da Ford e Volkswagen do Brasil. O sistema IC4 controla a dosagem de combustível através da variação do tempo de injeção. A massa de combustível injetada através do eletroinjetor é proporcional à diar admitida por cilindro. Sua utilização proporciona vantagens como a redução do consumo, redução de emissões de poluentes e aumento de desempenho do veículo. Para realizar um diagnóstico completo do sistema de injeção, é necessário a utilização de equipamentos específicos e ferramentas adequadas. O scanner é o mais rápido equipamento de diagnóstico, indicando, sob forma de legendas ou códigos, o resultado do autoteste realizado pela UC no circuito. O multímetro automotivo permite a verificação individual dos componentes. O adaptador Breakout Box Bob 2000 permite a medição com o multímetro dos sinais enviados e recebidos pela central sem danificar os fios do chicote. O conjunto de medidas de pressão e vazão permite a constatação do correto funcionamento do sistema de alimentação. A bomba de vácuo permite o teste de componentes sujeitos a pressões diferenciadas. A máquina de aferição e teste de eletroinjetores permite verificar a forma do jato de combustível e a adequada vazão. A caneta de polaridade permite a verificação da presença de tensão elétrica. E a lâmpada estroboscópica para ajuste do ponto de ignição. A ferramentaria utilizada é a convencional, com a exceção do conjunto de chaves Torx. O sistema constitui-se por um conjunto de sensores e atuadores interligados a uma central eletrônica denominada UC. Esta central é responsável pelo controle da injeção e ignição. Seu microprocessador opera o programa de controle dos sistemas. Os dados adaptivos que não podem ser perdidos são armazenados na memória CAN e constantemente alimentado pela bateria, mesmo com o motor desligado. Está localizada na cabine do veículo, abaixo e à direita do porta-luvas, e é ligada aos sensores e atuadores através de um conector de 60 pinos. Observe o posicionamento e numeração dos pinos que correspondem aos sinais dos sensores e atuadores. O sistema IC4 pode ser dividido em 4 subsistemas: de controle de ar, de controle de combustível, de sinais auxiliares, de controle de ignição. Este sistema possui 3 relés com o objetivo de alimentar circuitos de alta potência: o relé da bomba de combustível, o relé de potência e o relé do ar-condicionado WAC. O relé da bomba e o relé do ar-condicionado podem ser testados da seguinte forma: verifique a resistência entre o terminal 85 e 86. O valor medido deve ser de aproximadamente 80 ohms. Entre os terminais 30 e 87, a resistência deve ser infinita, indicando um relé normalmente aberto. Aplique agora 12 volts entre os terminais 85 e 86. A resistência entre os terminais 30 e 87 deve ser de 0 ohms, indicando circuito fechado.
Já o relé de potência deve ter seu temporizador interno testado. Encoste as pontas de provas do multímetro comutado para medir resistência nos terminais 30 e 87. Em seguida, aplique 12 volts entre os terminais 30 e 31, sendo o 31 a massa. Aplique um rápido pulso no terminal 15, ativando o temporizador. A resistência no visor do multímetro deve ser 0 durante o período do pulso. Retire a excitação de 12 volts. Após 6 segundos, aplique novamente a tensão de 12 volts entre os terminais 30 e 31. A resistência deve permanecer infinita no multímetro, indicando que o temporizador está interrompendo adequadamente o circuito de potência. Se estes valores não forem encontrados, o relé deve ser substituído. O subsistema de controle de ar é constituído pelo corpo de borboleta, sensor de temperatura do ar, sensor de pressão absoluta, sensor de posição de borboleta e atuador de marcha lenta. Neste sistema, o corpo de borboleta é o responsável pelo controle da potência do motor através da posição da válvula borboleta e o proporcional ajuste na massa de combustível injetado. O corpo de borboleta aloja em sua tampa a válvula injetora de combustível, o regulador de pressão e o sensor de temperatura do ar. Na sua base, solidário à borboleta de aceleração, está o sensor de posição de borboleta. Encontramos também, para o controle de ar no regime de marcha lenta, o atuador de marcha lenta, fixado também em seu corpo. A densidade do ar, necessária ao cálculo da massa admitida, é obtida através do sensor MAP, de pressão absoluta, e do sensor de temperatura do ar, ACT. O primeiro passo na execução do diagnóstico é a utilização do scanner em modo de teste estático, motor desligado, e dinâmico, motor em operação. Em alguns segundos, o scanner fornece no visor o resultado do autoteste realizado pela unidade de comando nos sensores e atuadores. Se houver um defeito detectável pela UC, este aparecerá no visor do equipamento no final de cada teste. Para verificar individualmente os sensores e atuadores, prepare o Bob 2000 e instale-o entre o módulo e seu chicote. A Alfatest é uma empresa especializada em diagnóstico e reparação de veículos. Os equipamentos da Alfatest permitem uma rápida e precisa identificação de falhas mecânicas, elétricas e eletrônicas no motor, suspensão, rodas e freios dos veículos automotivos. Se você precisa de um parceiro para ajudá-lo a enfrentar os desafios da nova era automotiva, fale conosco. Alfatest. Fone 011 273 5677. A remoção dos componentes deste subsistema para uma eventual manutenção deve ser realizada com o motor frio. O procedimento para a desmontagem do subsistema de controle de ar é o seguinte: remova a cobertura plástica sobre o corpo de borboleta. Em seguida, a tubulação da ventilação positiva do cárter. Libere na base do corpo de borboleta as mangueiras do Blauby, do Termac
do canister e do sensor de pressão absoluta. Remova o cabo do acelerador. O terminal do sensor de posição de borboleta, TPS. O terminal do sensor de temperatura de ar, ACT. O terminal do atuador de controle de marcha lenta, IAC. E o terminal do eletroinjetor. Remova a tubulação de entrada de combustível e a de retorno ao tanque. Sobre o corpo de borboleta estão posicionadas as porcas que o fixam ao coletor de admissão. Remova-as também. O corpo de borboleta estará solto. Retire-o cuidadosamente. Aconselha-se remover os componentes do corpo de borboleta em uma bancada apropriada. Com a Torx 20, retire o parafuso de fixação do suporte do eletroinjetor. Com a ponta da chave de fenda, retire com muito cuidado o eletroinjetor, evitando danificar as telas filtrantes. Remova a tampa do corpo de borboleta, encaixada sob pressão no corpo, permitindo a substituição da junta intermediária e sua limpeza interna. O regulador de pressão fixado na tampa não deve ser retirado. Remova em seguida o sensor de posição da borboleta. O atuador de marcha lenta. E o sensor de temperatura do ar. A montagem de todo o mecanismo deve obedecer à ordem inversa da desmontagem. A unidade de comando está apta a identificar problemas no circuito do ACT. Com o scanner em modo de teste contínuo, movimente com a mão toda a fiação do sensor. Se houver qualquer mau contato no chicote que interliga o ACT à AUC, aparecerá no visor a mensagem falha. Agora, para verificar diretamente o sensor, desligue a chave de ignição e retire o terminal do sensor. Encoste as pontas de prova do multímetro nos pinos do terminal do sensor. O valor da resistência deve estar próximo de 2000 ohms, referente à temperatura ambiente de aproximadamente 25 graus Celsius. Reconecte o terminal do sensor. Desconecte a unidade de comando do Bob 2000. Meça a resistência entre os pinos 25 e 46. Deverá apresentar um valor equivalente ao anterior, ou seja, próximo de 2000 ohms. Se isto não ocorrer, verifique o chicote do módulo ao sensor. Deve estar danificado. Em temperaturas diferentes, o valor da resistência do sensor deve variar conforme a tabela fornecida junto com este vídeo. Caso haja uma diferença muito acentuada nos valores, o sensor deve ser substituído. O sensor de pressão absoluta
é do tipo piezo-resistivo, fixado no painel corta-fogo do veículo. Com o Captor 2000 em modo contínuo, é possível verificar qualquer mau contato que possa estar ocorrendo no circuito. Para isto, movimente o sensor e o seu chicote. A UC é capaz de identificar valores anormais no circuito e o Captor 2000 pode transferi-los para o visor apresentando a mensagem falha. Certifique-se também de que o comprimento da tubulação de tomada de pressão e seu diâmetro estão corretos. Verifique também se não existe a possibilidade de acúmulo de combustível no seu interior. Outro teste necessário é utilizando uma bomba de vácuo manual. Com o motor aquecido, retire a tubulação de pressão do coletor de admissão e tampe adequadamente o pino fixo à base do corpo de borboleta para evitar a entrada de ar. Dê partida no motor e aplique uma depressão de 0,4 bar no sensor MAP. O motor apresentará estabilidade de rotação a 930 RPM aproximadamente. Se este valor não for obtido, substitua o sensor. O scanner em modo contínuo pode auxiliá-lo da mesma forma a fazer a verificação do circuito deste sensor. Com o motor desligado e a chave de ignição ligada, acelere, movimentando o pedal da posição de repouso à posição de máxima aceleração. Movimente o chicote do sensor e seu acoplamento. Se a UC detectar anomalia no sinal, o scanner informará, exibindo no visor a mensagem de falha. Simultaneamente, será gravado na UC o código de falha 63. Este código poderá ser lido através dos testes estático e dinâmico presentes no scanner. O multímetro automotivo também pode ser usado para verificar este sensor. Com o sensor fora do corpo de borboleta, mantenha seu potenciômetro na posição de repouso. Meça a resistência entre os terminais 1 e 3. Deve estar compreendida entre 0,9 e 1,4 kΩ. Coloque-o agora na posição de máxima aceleração com o uso de uma chave de fenda. O valor deve ser de aproximadamente 2 kΩ. Verifique também realizando o mesmo teste entre os terminais 46, massa, e 47 do Bob. Os valores devem ser semelhantes àqueles obtidos anteriormente. Se não for, verifique o chicote do sensor AUC. O primeiro teste para o atuador de marcha lenta é sua verificação dinâmica. Ligue o motor e ative a rotina de teste dinâmico no scanner. A UC contrai e retrai o fuso do atuador de marcha lenta e observa a variação de rotação do motor. Qualquer anomalia de resposta será informado um código de erro. As resistências das bobinas internas podem também ser testadas com o auxílio do multímetro. O valor medido deve ser de 50 a 60 ohms entre os terminais externos ou os internos. Estes são os componentes do subsistema de controle de ar. Vamos recordar? Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Sensor de posição da borboleta, TPS. Sensor de pressão absoluta, MAP. Atuador de marcha lenta, IAC. Vejamos agora como proceder à manutenção no subsistema de combustível. Seu primeiro componente é a bomba de combustível.
está localizada no interior do tanque de combustível. É acionada pelo relé denominado relé da bomba de combustível. Este relé é comandado pelo terminal 22 da UC. No instante da partida, a UC energiza a eletrobomba por um período de 5 segundos. O scanner em modo estático também aciona a bomba por este mesmo período, verificando se existe continuidade no sinal enviado. Em caso de falha, o scanner informará, exibindo no visor a mensagem de falha. O filtro de combustível está localizado junto ao tanque de combustível. A sua posição de montagem está indicada no invólucro por uma seta. A válvula injetora é do tipo bottom feed, ou seja, o fluxo de combustível é da parte inferior para superior. O combustível excedente que não é utilizado pelo motor retorna ao tanque de combustível, transportando parte do calor gerado na bobina do eletroinjetor. Desta forma, o eletroinjetor é continuamente refrigerado pelo próprio combustível. A bobina do eletroinjetor pode ser testada com auxílio de um multímetro automotivo comutado para medir resistência. O valor da resistência deverá ser de 1,5 a 2,5 ohms. A válvula deve também ser testada quanto à forma do jato, à estanqueidade e ao volume injetado. Para executar estes testes, use a máquina de aferição e limpeza ultrassônica de eletroinjetores. Durante 1 hora, o eletroinjetor deve receber um banho de ultrassom. Por segurança, substitua sempre os 2 O-rings para evitar vazamentos de combustível. Em seguida, acople o eletroinjetor para executar o teste de vazão. Regule a pressão de alimentação para 1 bar. Verifique quanto à forma do jato. Observe a homogeneidade e o ângulo da injeção formado. Teste também o volume injetado em um determinado tempo, recolhendo o combustível em uma proveta graduada. Repita a operação com um eletroinjetor novo, de mesmo modelo. O volume injetado deve ser idêntico. Verifique agora se existe gotejamento, elevando a pressão ao dobro da pressão de operação. Não deve haver vazamento de combustível. Após passar por estes testes, o eletroinjetor está apto a operar satisfatoriamente. Ainda no circuito de alimentação, encontra-se o regulador de pressão. Verifique a pressão de toda a linha de alimentação com o auxílio de um manômetro devidamente aferido. Após instalado na linha de alta pressão em uma derivação paralela a ela, ligue o motor. No sistema ICFOR CFI, a pressão de operação é em média 1 bar nos veículos a gasolina e 1,5 bar nos veículos a álcool. Se a pressão observada for inferior, interrompa gradualmente o escoamento de combustível, verificando a máxima pressão no manômetro. Ela deve ser maior que aproximadamente o dobro da pressão de operação, ou seja, maior que 2,2 bar para motores a gasolina. Se a pressão de operação não atingir o valor nominal, mas a máxima a atingir, o problema deverá estar no regulador de pressão. Substitua-o. Se a máxima não for atingida, verifique o circuito de combustível da bomba ao corpo de borboleta. Para isto, faça o teste de vazão,
desacoplando o retorno de combustível ao tanque e recolhendo o combustível em uma proveta graduada. Retire o terminal de alimentação elétrica do eletroinjetor. Dê partida por 10 segundos. O volume na proveta deverá ser maior que 250 mililitros. Se o volume for inferior, verifique o filtro e a bomba de combustível. O filtro pode estar sujo, obstruindo o fluxo, ou a bomba danificada. Válvula Camp. Está instalada próxima ao canister junto à roda direita do veículo em um habitáculo bem protegido. Tem a função de interceptar os vapores de combustível do tanque e desviá-los para o canister quando o motor não está em operação. Durante o funcionamento, em momento propício, a válvula se abre dirigindo os vapores para a admissão do motor. A válvula Camp deve ser testada quanto ao valor da resistência interna. Se estiver adequada, deve apresentar um valor de aproximadamente 60 ohms. Certifique-se também, com o auxílio da bomba de vácuo, se apresenta uma vedação adequada. Aplique uma depressão de 0,5 bar e verifique se esta depressão se sustenta por aproximadamente 30 segundos. Aplique uma tensão de 12 volts na eletroválvula. A pressão deve retornar à atmosférica. Estes são os principais componentes do subsistema de controle de combustível: bomba de combustível, filtro de combustível, eletroinjetor, regulador de pressão, válvula de purga do canister. Com o objetivo de aumentar cada vez mais o aproveitamento de nossos cursos, listamos algumas técnicas importantes que facilitam seu aprendizado. Assista a fita sempre em um ambiente tranquilo e propício. Tenha sempre em mãos lápis e papel para anotar tudo que você julgar importante. Isto facilita fixar o conhecimento. Não tenha pressa de aprender. Volte à fita sempre que necessário para rever alguma parte. Se possível, assista à fita com um companheiro de trabalho e troque ideias sobre o tema tratado. Vamos verificar agora o funcionamento do subsistema de sinais auxiliares. O teste do sensor de velocidade do veículo deve ser realizado com o veículo em um elevador devidamente apoiado. Ligue o motor e acople uma marcha. Com a caneta de polaridade inserida no fio amarelo, verifique se os LEDs oscilam. Se oscilar, o sensor está operante. Se não oscilar, verifique se está sendo devidamente alimentado pela bateria. Para isto, desligue o motor e desacople o terminal do sensor. Mantenha a ignição ligada sem dar partida. Entre os pinos 1 e 3 do chicote, deve haver tensão maior que 10 volts. Se houver alimentação e não houver oscilação do LED, o sensor deve ser substituído. O teste do sensor de temperatura do fluido refrigerante pode ser realizado com o Scanner Captor 2000. No modo estático, verifique a presença do código de falha 51 ou 61. Em caso afirmativo, verifique a alimentação do sensor.
Retire seu terminal e ligue a ignição. Entre os bornes do terminal do chicote, a tensão deverá ser de aproximadamente 5 volts. Se houver tensão, verifique diretamente o sensor. Com o motor quente, temperatura entre 90 e 100 graus, o valor da resistência deve estar entre 2 e 2,80 kΩ. Em temperaturas diferentes, o valor da resistência do sensor deve variar conforme a tabela fornecida junto com este vídeo. Se houver valores discrepantes, a solução é a substituição do sensor. Nos veículos equipados com direção hidráulica, existe um interruptor de pressão do óleo, o PSPS. Este interruptor informa ao UC o aumento da pressão hidráulica do sistema. Com esta informação, a UC corrige a rotação da marcha lenta para compensar a carga excedente gerada pela bomba hidráulica. O scanner apresentará o código de serviço 52 como resultado do teste estático, se o circuito do sensor estiver aberto. Caso o código de falha seja apresentado, retire o terminal do sensor e una os 2 polos do seu conector no lado do chicote. Repita o teste dinâmico e verifique se o código 52 continua aparecendo. Em caso afirmativo, verifique se o chicote do sensor à unidade de comando não está rompido. Se não, teste o sensor com auxílio do multímetro. Para isto, ligue o motor e introduza as pontas de prova nos terminais do sensor. Deverá apresentar resistência nula. Movimente a direção do veículo até o final do seu curso. A resistência deve ser infinita, indicando circuito aberto. Caso não modifique, substitua o sensor. Este relé tem a função de alimentar a embreagem do compressor do ar-condicionado. Desta forma, ao se acionar o interruptor do ar-condicionado no painel do veículo, a UC detecta a solicitação e aciona o relé WAC. Para testar seu funcionamento, desconecte o conector da embreagem do compressor. Ligue o motor e acione no painel o interruptor do ar-condicionado. Com o multímetro comutado para leitura de tensão, encoste a ponta de prova vermelha no terminal do chicote e a ponta de prova preta na massa. O multímetro deve indicar tensão maior que 10 volts. Se não houver tensão, retire o relé WAC e proceda aos testes de relé já mencionados anteriormente. Aproveite para verificar a resistência da embreagem do compressor. Ela deverá ser diferente de infinito ou zero. O Captor 2000 indicará o código de falha 41 ou 42 no teste dinâmico, no caso de mistura pobre ou rica, respectivamente. Para testar o componente, retire o terminal de conexão elétrica com o motor frio. Verifique entre os bornes dos fios brancos se a resistência apresenta-se entre 2,5 e 8 ohms. Se não estiver, existe comprometimento do filamento de aquecimento da sonda. Neste caso, substitua.
Ligue o motor ainda com o terminal desconectado. Verifique a tensão fornecida nos outros dois terminais, cinza e preto. Deverá ser superior a 100 e inferior a 900 mV. Caso estes valores não forem obtidos, substitua o sensor. Estes são os principais componentes do subsistema de controle auxiliar. Responda ao questionário que acompanha essa fita. Envie para 7 e receba seu certificado. Vamos verificar agora o funcionamento do subsistema de controle de ignição. O subsistema de controle de ignição possui um módulo de potência denominado TFI, que comanda o chaveamento do negativo do primário da bobina de ignição. A verificação do funcionamento correto deve ser feita utilizando-se a caneta de polaridade. Aplique a ponta de prova no terminal do fio verde da bobina de ignição. Dê a partida no motor. Deve ser notada a oscilação do LED verde, indicando a variação de tensão primária. Se não houver oscilação, verifique também, com o auxílio da caneta de polaridade, se existe alimentação no fio preto da bobina e do módulo TFI. Se existir alimentação e o LED não oscilar, verifique se o gerador de pulsos Hall está fornecendo os pulsos ao módulo. Acople a caneta de polaridade no fio azul claro e dê partida no motor. Verifique se está oscilando o LED verde e vermelho. Se estiver oscilando, substitua o módulo TFI, pois o gerador de pulsos está funcionando. Se não, faça os testes no gerador Hall, como indicado a seguir. Verifique também a resistência do resistor fixado próximo à bobina. Deve ser de 10 kΩ aproximadamente. Para verificar o funcionamento do gerador Hall, utilize a caneta de polaridade. Ligue a chave de ignição e faça uma pequena inserção no fio marrom. O LED verde deve acender, indicando que este fio encontra-se devidamente aterrado. Agora, teste o fio preto com listra vermelha. A lâmpada vermelha deve acender, indicando tensão de alimentação. Se não acender, verifique a continuidade deste fio até o módulo TFI. Agora, faça uma pequena inserção no fio azul do chicote do sensor. Tente dar partida no motor. O LED indicador de tensão deve oscilar continuamente, indicando a inversão de polaridade. Neste caso, o indutor Hall está funcionando devidamente. Caso contrário, todo o conjunto distribuidor deve ser substituído. A bobina de ignição transforma baixas tensões em altas tensões, necessárias às velas de ignição. Desconecte o conector do primário e o cabo central de alta tensão. A resistência do primário da bobina deverá estar entre 300 e 500 miliohms. A resistência do secundário da bobina deve ser medida entre o terminal central e o terminal 1. Deve ser de aproximadamente 15 kΩ. Caso seja diferente dos valores apresentados, providencie a substituição da bobina.
O sistema IC4 necessita que seja verificado periodicamente o avanço inicial da ignição. Para isso, desconecte o Shorting Plug, terminal 2 do TFI. Acople a lâmpada de ponto com o indutor no cabo de vela do cilindro 1. Afrouxe o parafuso de fixação do distribuidor. Dê a partida no motor. Movimente o distribuidor de forma que o ponto de ignição inicial seja de 9 graus antes do ponto morto superior. Aperte o parafuso de fixação da base do distribuidor e confirme se o ponto está correto. Reconecte o Shorting Plug. Após esta regulagem, o motor deverá apresentar regularidade de rotação e estabilidade de funcionamento. Estes são os principais componentes do subsistema de ignição: módulo de potência, TFI, gerador de impulsos, Hall, bobina de ignição, conjunto distribuidor, velas de ignição e cabos de velas. O sistema CFI apresenta um modo de diagnóstico por códigos de piscadas. Embora não haja no painel do veículo uma lâmpada de advertência. É constituído por 2 testes distintos: o teste estático, com o motor desligado, e o teste dinâmico, com o motor em operação. No modo estático, são verificados, através da varredura da memória CAN, os defeitos passados detectados e armazenados durante o uso normal do veículo, e a KOR, que armazena os defeitos detectados durante a execução do teste dinâmico. Para realizá-los, utilize uma lâmpada de teste de 12 volts de baixa potência com 2 fios longos conectados a seus polos. Execute inicialmente o teste estático. Para isto, ligue a ignição sem dar partida. Em seguida, conecte um polo da lâmpada no terminal positivo da bateria e o segundo no terminal 17 do conector de diagnose. Utilize um pequeno pedaço de fio para unir o terminal 48 ao 46. Imediatamente, a lâmpada dará uma piscada isolada, indicando que iniciará o código de piscadas relativo à memória KOR. O primeiro conjunto de piscadas representa as dezenas e o segundo conjunto, 2 segundos após o primeiro, representa as unidades. Se houver mais de um defeito detectado, a UC dará uma pausa de 4 segundos, após a qual iniciará um novo conjunto de piscadas. Findados todos os códigos, repetirá por 2 vezes mais o conjunto de códigos. Após uma pausa de 9 segundos, realiza de forma similar a varredura da memória CAN. Se não houver defeitos detectados pela UC, ela piscará apenas o código 11. Uma tabela de códigos completa é fornecida juntamente com este vídeo. Para executar o teste dinâmico, siga os mesmos passos anteriores, porém, dê partida no motor antes de começar as operações e coloque a lâmpada em um local que possa ser vista de dentro do veículo. Note que a rotação do motor oscilará várias vezes durante 30 a 40 segundos. Após as oscilações, a lâmpada dará uma piscada isolada. Movimente o acelerador até o final do seu curso. Neste momento, a UC começa a emitir os códigos de defeitos de forma similar ao teste estático. Lembre-se que os códigos de defeitos não são conclusivos, pois componentes defeituosos podem causar o mau funcionamento de outros, fazendo com que a UC entenda o dano em um sensor operante.
O mercado brasileiro de automóveis está a cada dia mais sofisticado. Os veículos lançados no país trazem todos os implementos tecnológicos do primeiro mundo e o motivo é simples. O Brasil hoje é considerado o segundo mercado americano depois dos Estados Unidos. Isso significa engenharia de ponta e sistemas avançados de mecânica. Com este padrão, os veículos nacionais e os importados comercializados aqui são motivo de satisfação para o consumidor brasileiro. Um orgulho que anda de mãos dadas com a decepção, que responde pelo nome de assistência técnica. As frequentes dores de cabeça do consumidor brasileiro com a assistência apenas reproduzem uma situação já vivenciada pelos Estados Unidos na década de 70, quando os consumidores americanos não tinham meios para distinguir mecânicos competentes dos aventureiros. A exigência cada vez maior de qualidade nos serviços e aperfeiçoamento dos mecânicos